dia, bom dia. Bem-vindos a mais um Encontro com Deus, de número 128. E a gente está numa jornada fresquinha de palavras novas, onde a gente tem chamado de Encontros com a Cruz. E a gente tem sido tratado em coisas tão específicas. E hoje não vai ser diferente. Então vamos orar, porque eu tenho certeza que Deus quer abençoar a nossa vida de uma forma assim sobrenatural. Então, Pai amado, Pai querido, eu quero te agradecer, Senhor, porque todos os dias o Senhor tem entregue uma palavra, o Senhor tem feito algo poderoso, o Senhor tem falado aos nossos corações, o Senhor tem nos enchido de fé e eu creio nisso. Eu creio em dias onde a palavra ela vai ser tão real na nossa vida que a gente não vai duvidar, que a gente vai crer, que a gente vai simplesmente investir o nosso tempo, a nossa vida, os nossos recursos em tudo aquilo que nos aproxima do Senhor, de uma forma assim sobrenatural. Então que você seja tocado nesse dia, que você possa ser tremendamente abençoado, que ainda esse ano coisas extraordinárias venham a acontecer. Porque você buscou, porque você adorou, porque você se entregou e que grandes revelações sejam entregues nessa manhã. Que você possa aprender, que você possa enxergar, que você possa ser tratado, curado. No nome de Jesus. E Pai, eu te peço que esse ambiente seja cheio com a tua presença e que cada palavra aqui seja dita através do teu Espírito Santo. Que possamos sair daqui completamente transformados e que a tua palavra, a tua unção, ela nos encha no dia de hoje ainda mais. Então, Pai, no nome de Jesus, eu te agradeço e te glorifico. Amém, amém e amém. Então vamos lá. Hoje, o tema de hoje é sobre Caim e sobre inveja. Então a gente vai aí ser tratado num tema bem específico que a gente acha que não tem, mas a gente vai descobrir aqui na palavra se a gente sofre com isso ou não. Então só dando um bom dia aqui, bom dia Ana, bom dia Senusa, bom dia Japa, Diego, bom dia Nel, César, Elis, Cláudia, Albert, Francinho, Má, Dani, Cidinha, Thaís, vamos lá. Então, quando o coração mata antes que as mãos, é a famosa inveja que a gente vai tratar aqui hoje. Então, ontem a gente falou sobre as vozes e hoje o Senhor vai falar sobre um tema que ninguém confessa, mas que muita gente carrega. E você vai perceber aqui se você tem um grau de inveja em você ou não. Então hoje o Espírito Santo ele vai te tocar num lugar interno onde ninguém vê, mas que vai decidir o teu destino se você se permitir ser tratado, curado de uma forma assim cirúrgica pelo Senhor. Então Deus ele não veio te acusar ou te apontar algum erro. Ele veio o quê? Curar o seu coração. Então, Caim ele tem uma conexão na sua história com o que Jesus viveu e passou, né? Caim ele viu o seu irmão sendo aceito e deixou o seu coração se encher de ira. E aí você vê Jesus sendo rejeitado e mesmo assim deixou o seu coração se encher de amor. E em João 11 fala: veio para o que era seu e os seus não receberam. Que era o quê? Uma condenação, um castigo. Então Caim, ele não suportou a aceitação do irmão, a aceitação do próximo. E Jesus, ele suportou toda a rejeição. Então Caim, ele matou por não saber lidar com a comparação.
E Jesus morreu para que a gente fosse liberto dela. Então essa palavra, antes de ser sobre Caim, é sobre Jesus. É sobre o que fazemos quando Deus escolhe diferente da nossa vontade. E é assim que o jogo muda. Eu vejo que ser contrariado, ou quando as coisas acontecem de uma forma que a gente não gostaria, é aí que a gente descobre quem realmente é e o que a gente está carregando no nosso coração. Mas antes da gente dar continuidade aqui, eu quero declarar sobre a sua vida que 2026 não vai ser um ano que você vai ser movido por comparação. Você não será contaminado por uma inveja que é disfarçada de justiça. Você não vai ser paralisado pelo sucesso do outro. Você não vai se sentir incomodado porque alguns recebem benefícios e você não. Então assim, o Senhor ele tem algo especial para a sua vida, que Ele quer entregar com as próprias mãos. Então você vai celebrar o que Deus faz na vida do outro, sem perceber o que Ele está fazendo na sua. Então, no nome de Jesus, entenda que grandes coisas vão acontecer porque o seu coração não mudou. Você continua entregue, você continua salvo, você continua com fome e sede de viver mais do que o Senhor tem para você. E aí grandes coisas vão acontecer a partir disso. Então não tenha medo, não se desfaça, não se desfaleça, não desanime. Por quê? Porque é na jornada que o Senhor escolheu para você que foi a forma que Ele encontrou de poder te entregar o melhor. Então, tem gente aqui que ama quando Deus abençoa, quando Deus faz um milagre. Até que Deus começa a abençoar e fazer milagres na vida das pessoas que estão próximas a você. Então tem pessoas aqui que fica feliz com a bênção do próximo, mas sente algo estranho no coração. Como, por que Deus não está fazendo comigo? Por que na minha vida isso não acontece? Tem pessoas que, mediante a vitória do outro, celebra com a boca, mas fica travado por dentro, fica com o coração esquisito. Então assim, no nome de Jesus, você não vai carregar esse peso mais. Você vai avançar e você vai ver as pessoas recebendo e você comemorando porque Deus está fazendo na sua vida também. Então, o problema aqui não é ver o outro crescer, é não saber lidar com isso. Então, a inveja, ela é rara e ela grita quando ela é identificada. Ela sussurra. Ela não aparece como ódio. Ela aparece onde? No silêncio, no afastamento, na crítica, no julgamento. É aí que ela vem. Então, às vezes, numa tentativa de você se defender, ou de você esconder suas próprias falhas, você acaba utilizando da inveja sem perceber. E aí você acaba perdendo muito com isso. Quando você vê um texto em Gênesis 4:5, que fala: Caim irou-se sobremaneira e descaiu-lhe o semblante. Sabe, talvez você está andando entristecido, chateado, porque você oferta, você faz, você se entrega, você luta, você acorda, você trabalha todos os dias, você dá o seu melhor, você dá o seu sangue, mas parece que você não está sendo reconhecido. E assim como Deus percebeu o coração de Caim antes do crime, o Senhor percebe o seu coração. Mas sabe, Deus, em tudo o que Ele está fazendo, Ele está tentando te salvar. Porém, Ele dá aviso para Caim. O pecado já está à porta, mas sobre ele tu deve dominar. Deus, mesmo Deus avisando, Caim ignorou o aviso.
Então, assim, algo que você deve ouvir essa manhã e você vai receber a confirmação que realmente é para você. Você não deve optar pelos caminhos errados. Você não deve optar pelos caminhos mais fáceis. Você não deve optar por aquilo que é ilícito. Por quê? Porque isso é uma armadilha para você se contaminar. Sabe, Caim ele teve a oportunidade de ver uma oferta melhor sendo dada e ele rejeitou isso. Você talvez no seu lugar, na sua posição, está vendo uma oportunidade e está aprendendo que existe uma maneira melhor de se entregar, existe uma maneira melhor de buscar a Deus, existe uma maneira melhor de se relacionar com Ele, existe uma maneira melhor de você se entregar. E talvez você tenha rejeitado isso. E aí eu queria te falar uma coisa. Não rejeita o caminho que Deus tem te mostrado. Não rejeita o que Deus quer fazer na sua vida. Não rejeita tudo o que Ele fez até aqui. Então você precisa parar com a mania de ser perseguido. Por quê? Porque Deus ele não confrontou o assassino. Ele confrontou o irmão que foi ferido por uma situação e circunstância. Então Deus ele sabe que o coração ele mata muito antes que a mão. Então a inveja ela é perigosa. Por quê? A inveja ela não se confessa. A inveja não ora. A inveja não se trata. Então a inveja não é tratada, ela só cresce. Ela precisa ser arrancada. Tem coisas na sua vida que o Senhor quer arrancar, que você não precisa mais, que tem roubado a sua paz, a sua vida, a sua forma de viver. Mas por você não ter maturidade para expulsar isso da sua vida, sabe, você acaba perdendo muito. Então assim, pode ter certeza de uma coisa: independente da embalagem, independente da aparência, independente da quantidade, independente do resultado que você tem hoje, saiba, Deus ele vai te entregar o melhor. Mas a única coisa que você precisa se atentar aqui hoje é o quê? O meu coração está disposto? O meu coração está disposto a fazer o que precisa ser feito? Meu coração está disposto a entrar numa jornada no caminho aonde eu sei que é lá que Deus vai me tratar? Será que você está disposto a entregar a condição, a entregar o perfeito, a entregar a vaidade, a entregar a sua vontade, para que Deus possa fazer a dele? Então assim, presta atenção em algo. Nem tudo que te incomoda é injustiça. Nem tudo que é sua vontade é vontade de Deus. Nem toda dor é perseguição. E às vezes é simplesmente uma inveja não curada. Então enquanto você finge que não sente, o coração se fecha. Sabe, então Deus, ele não rejeitou Caim. Caim que se afastou de Deus. Talvez a vontade da sua carne é sair correndo da presença do Senhor. Mas você precisa entender uma coisa. Ela nunca vai se converter. Ela nunca vai se converter. Talvez você está acostumado a plantar de uma forma. Talvez você está acostumado a fazer as coisas de um jeito. Talvez você está acostumado a viver sangrando, a viver debaixo de sacrifício, a viver debaixo de luta. Não porque Deus quer isso para a sua vida, mas é porque você sempre se coloca nessa condição. E aí uma pergunta que Deus te faz aqui hoje é: quando é que você vai se cuidar? Quando é que você vai se permitir ser guiado? Quando é que você vai deixar Deus te conduzir pela mão?
Quando é que você vai parar de ser orgulhoso, de ser orgulhosa? Então a grande revelação dessa palavra aqui qual é? A inveja, ela não começa odiando outra pessoa. Ela começa não sabendo celebrar o outro. Quem não cura a comparação acaba ferindo suas relações. Jesus nos libertou da comparação. Quando Ele nos deu o que? Identidade. Tudo que você viu na vida do outro, no plano que Deus tem para você, é melhor, é maior. Mas você tem que passar por um processo para isso. Mas a aplicação prática desse tema, que é ultra específico e necessário, sem confissão, você não rompe. Sem confissão, você não é curado. Sem confissão de comparação, de inveja, você não é liberto. Então você precisa se confessar para poder assumir a sua identidade. Você precisa se confessar para poder Deus te dar aquilo que realmente é seu. Então tem uma coisa sobre identidade que a maioria das pessoas não percebe. Deus não consegue te entregar o que é seu, sendo que quando Ele chega na sua presença você não está lá. Está ocupado, está distraído, está ferido, está machucado. E aí a bênção volta. Porque a promessa, ela sabe as características do seu dono. A promessa, quando ela está prestes a ser entregue, ela confere sua identidade. E se a identidade não bater, você não recebe. Faltam 15 dias para acabar o ano. E qual que é a maior prova das pessoas no final desse ano? Viver a sua identidade. Sem se preocupar com o próximo. Viver o que Deus tem para a sua vida. Sem se preocupar com o próximo. Então assim, não se preocupe. O Senhor vai fazer. Desde que você se permita obedecer. Então assim, a oração da palavra de hoje é a seguinte. Jesus, hoje nós colocamos o nosso coração diante de Ti. Cura toda a inveja escondida. Arranca toda a comparação silenciosa. Senhor, liberta-nos da necessidade de validação humana. Senhor, no nome de Jesus, ensina-nos a celebrar sem dor. Ensina-nos a viver seguros do Teu amor. Pai, em nome de Jesus, assim como Caim deixou o coração adoecer, mas Jesus escolheu amar até o fim. Hoje nós fazemos também uma escolha. Hoje nós escolhemos a cura. Hoje nós escolhemos a Tua presença. Fecha as portas do pecado antes que ele cresça. Restaura relacionamentos quebrados por comparação. Derrama a sua identidade em nós. Nós não mataremos no coração, mas nós viveremos em amor. No nome de Jesus, Senhor, eu creio. Eu creio que em cada dia desse final de ano, a gente vai romper, a gente vai avançar, a gente vai ser tratado, a gente vai ser corrigido, a gente vai viver coisas extraordinárias. Então assim, eu verdadeiramente creio no que o Senhor está fazendo. E eu verdadeiramente creio que é só o começo de uma virada, de uma estação. Então assim, no nome de Jesus, que você possa ser extremamente abençoado. Que essa palavra ela venha mudar a sua vida. Que você não venha desanimar. Que você não venha deixar de crer. Que você tome posse dessa palavra.
e que você possa viver algo sobrenatural da parte do Senhor. No nome de Jesus. Então que você cresça, que você apareça, que você seja reconhecido no céu, que você possa fazer uma boa oferta diante do Senhor. Porque eu sei que grandes coisas vão acontecer. Eu sei que grandes coisas vão acontecer. Então assim, que no nome de Jesus, que hoje o seu dia seja totalmente abençoado. Que você seja constrangido com as bênçãos que o Senhor vai derramar na sua vida hoje. Que hoje novamente o Senhor possa te surpreender com o seu amor, com o seu carinho, com o seu cuidado. Então assim, não se sinta sozinho, o Senhor é contigo. E hoje, até o final do dia, Ele vai confirmar isso. Então que Deus te abençoe. Que Deus te guarde, que Deus te guie. Que Deus possa fazer algo novo, algo totalmente novo. Essa é a palavra de hoje. Eu estou muito feliz com esses temas. Amanhã, o Senhor ele tem um tema sobre constância. E a gente vai falar sobre Noé. Então assim, se você quer ver Deus trazendo uma palavra que vai mudar a sua vida, esteja aqui amanhã às 6 horas. Coloca o relógio para despertar. E a gente vai passar uma virada de ano incrível com essas palavras. Hoje é o dia 128 dos devocionais todos os dias. E eu creio que tem sido o nosso melhor tempo. Já passamos aí de 4 meses falando da palavra todos os dias, recebendo a palavra todos os dias, aprendendo, sendo corrigido, sendo tratado. E quantas coisas o Senhor já não fez. Então assim, eu te convido, né, a segurar firme na mão do Senhor nesse final de ano, para que a gente possa dar continuidade no ano que vem, em tudo que o Senhor tem feito. Então, no nome de Jesus, que cada um aqui seja abençoado, que cada um aqui tenha a sua casa cheia da presença do Senhor, que cada um aqui possa trabalhar hoje de uma forma assim inacreditável. Então que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te guie, que Deus possa te levar para outro patamar. No nome de Jesus. Então que Deus abençoe. Até amanhã. E a gente se vê no próximo encontro com Deus. Tamo junto.